Isso. Hum, Boa Tudo bem, noite. Sinara? Boa Tudo jóia. noite. Mais uma live, né? Quero agradecer você a presença, a disponibilidade, que eu sei que a sua agenda é muito, né? Muito ocupada, muito concorrida, né? E hoje vamos falar um tema que está sendo pertinente, né? Entre os adolescentes, as crianças, que é o suicídio que aconteceu semana passada com o filho da cantora, né, Valquíria Santos, o Lucas Santos. Uma Ah, tragédia, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual que é o seu posicionamento, quais são as suas dicas, quais são os sintomas que a gente deve prestar atenção, né? E primeiro eu queria saber, Sinara, como que você recebeu essa notícia, né? Dessa fatalidade desse menino e qual os sintomas que os pais têm que tomar cuidado, prestar atenção para não ocorrer isso, né? Um suicídio tão prematuro. olha, boa noite a todos. Né? Para quem não me conhece, eu sou Sinara Cordeiro, sou psicanalista, atuo também dentro dos grupos de apoio à adoção. E quando eu assisti, né, o vídeo, eu fiquei assim estarrecida por conta, né, que foi o que há por detrás desse tipo de ação, esse tipo de atitude, e o que leva também as pessoas a serem intolerantes, né? Porque teve ali uma história, ele foi vítima de ataques na internet, e esses ataques, ninguém está preparado para isso, né? Ainda mais vivendo algum tipo de situação que ainda nos é desconhecido, né? O que a gente sabe é que ele estava enfrentando a questão da depressão, né? O que foi relatado pela própria mãe. E é importante, primeiramente, eu abro assim esse espaço, né? E agradeço você também, Tamires, por conta disso. Eu abro esse espaço para falar, né, da importância que os pais, nós pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos, acima de tudo, o respeito. Hoje se levanta tantas bandeiras, né? Bandeira para X, para Y, para Z. Vamos levantar a bandeira do respeito. Vamos levantar a bandeira do respeito ao que é diferente. Nós somos diferentes um do outro. Eu e Sim, você aqui não tem como fazer, quem é quem? Eu sou diferente de você e vice-versa. Só que as nossas diferenças pode trazer uma completude. Nós podemos somar. E aquilo que eu não estou de acordo, eu preciso respeitar. O que correto. faltou, né, diante de toda essa situação, acima de tudo, foi o respeito. Né? Sendo assim uma brincadeira com fundos de verdade, ou sendo apenas uma brincadeira na questão do vídeo que ele postou, era necessário o respeito. Né? As pessoas Você que. chegou a ver o vídeo? Sim, Você sim, assistiu o vídeo? eu assisti o Não teve, vídeo. ao meu ponto de vista, não teve nada demais. Não teve nada demais. Não teve. Foi um vídeo, assim, uma brincadeira, uma atitude de dois adolescentes brincando. Não teve nada demais. Eu não vi agressividade, eu não vi ofensa, eu não vi nenhum outro tipo de comportamento. Hum, Brincadeiras. Né? Ele exato. postou com uma intenção, só que foi levado para outras diretrizes, né? Para outras direções, para outras questões assim que acima de tudo deveria ter o respeito, né? Independente Exato. daquilo que eu concorde ou não. Igual a Débora Pereira, advogada, falou, tudo começa pelo respeito, né, Sinara? E é realmente. Mas eu acrescento uma coisa, Sinara, não sei se eu estou correta, mas também a empatia que faltou ali. O que eu não quero para mim, eu tenho obrigação de não querer para outra pessoa. Eu acho que isso muito está acontecendo, está faltando na realidade, na humanidade, né? Na convivência com a população. Também a gente Exatamente. poderia acrescentar a falta de empatia nesse caso, né? A falta de liberdade também, né?
porque cada um tem a sua orientação sexual, cada um tem o seu ponto de vista, mas o respeito, a empatia deveria vir em primeiro lugar. Olha, e essa questão, né? Não desejar para o outro o que eu não quero para mim, cabe uma observação. Será que nós estamos conseguindo mesmo, de fato, vendo o mundo do jeito que está, amar realmente o nosso próximo como a nós mesmos? Porque antes tem aquela questão, né? Se eu sei o que é amor, eu consigo entender que eu me amo, eu me respeito, porque a partir do momento que eu entro numa rede social e começo a fazer ataques a uma outra pessoa, porque eu discordei da postagem, da questão política ou da questão religiosa, eu não estou abrindo campo também para o eu não estou me respeitando. Então é necessário entender o quanto eu gosto, o quanto eu me amo, para eu começar também, para o ser humano também começar a ter essa reação de entender o que é de fato o amor ao próximo, o que de fato é essa empatia. Porque às vezes o que se entende de empatia é eu sou uma pessoa empática, eu tenho sim empatia, mas estando na minha zona de conforto, vivendo o meu campo Quando aqui é onde eu sai enxergo. fora da minha zona de conforto, já começa a me incomodar na realidade, né? E Exato. aonde que eu acho, estou colocando entre aspas, que eu devo ser um juiz para julgar o outro, né? Exatamente. Sem estar vivendo a situação na pele. Ter empatia com quem pensa o mesmo que eu é muito simples. Agora, e É ter muito empatia fácil. com a pessoa que me desafia, que pensa totalmente o contrário. Então, Em mexe todas as muito. situações. Isso mexe muito com o ego de quem vive isso. Às vezes, não, quem ele pensa que é, ou quem ela pensa que é para fazer desse jeito, eu não concordo. Então acaba que fica uma disputa, né, de quem é que vai falar por último. Parece assim, eu vejo em alguns grupos, né, os adultos debatendo e cada um querendo colocar o seu ponto de vista, sem ao menos Como se pensar, fosse peraí, certo, né? isso, sem ao menos pensar, mas peraí, ele também pode estar certo. Não é 100% certo, mas pode ter questões ali que vale a pena. Deixa eu refletir então sobre o que ele está dizendo, sobre o que ele está fazendo. É necessário ter Uhum, esse cuidado. uhum. E, Sinara, quais são, assim, o que deve ser prestado atenção nos pais, entre crianças e adolescentes, né? Os primeiros sintomas daquela criança tá entrando numa depressão, tá pensando em querer um suicídio, tem os sinais assim concretos ou cada caso é diferente, mas assim, dá alguma dica para os pais, né? Começar a prestar atenção, porque hoje é muito fácil para os pais deixarem a internet para os filhos e não prestar atenção no que está acontecendo, né? Sim, tem um ponto muito importante que é assim: a pessoa não decide tirar a própria vida do dia para a noite. Não é, acordou hoje, acabou. Tem aí um processo por detrás. E na fase da adolescência, os adolescentes eles vivem um conflito muito grande. Eles não são adultos, mas também não são crianças. E essa pergunta, né, e eu chamo de e dentro existe a dor existencial, esse quem sou eu? E sempre tem um adulto ali frisando, você não é adulto, você não é criança. Então, eles têm essa pergunta, quem eu sou? E às vezes existem, né, diversos fatores em situações para estar desencadeando aí uma depressão. Então precisa ser observado. O que eu faço aqui uma ressalva, né? Observe como está sendo essa fase, né, da adolescência. Esse adolescente fica muito tempo sozinho, quer ficar o tempo todo ali dentro daquele mundinho ali que ele criou, às vezes somente no telefone, não conversa com ninguém, sempre prefere ficar dormindo. O sono nessa fase, ele existe esse sono. Porém, os pais precisam ter uma atenção bem importante quanto aos excessos. Vai haver dias que o adolescente vai ficar triste, vai chorar, mas que não seja assim
um mês inteiro chorando, um mês inteiro triste. Existem os momentos para isso. Então, é necessário entender os excessos. Né? O que está aqui, o que nós estamos falando é sobre os excessos. Existem também algumas situações, alguns fatores de risco, né, como talvez ali um abuso de álcool, drogas, o histórico de suicídios na família, transtornos, né, de imagem aí também corporal, maus tratos na infância, não é relacionado ao caso, tá, pessoal? É só assim, cabe uma pontuação aqui. É violência, observar também a questão da automutilação, né? Os pais precisam observar essa questão. Entra também a questão da autoestima, né? O quanto esse indivíduo, esse adolescente, ele se enxerga. Às vezes tem uns excessos, às vezes a criança está ali acima do peso, ou também se enxerga, se precisa sempre, não, preciso manter um corpo saudável, e fica em volta disso, né? Correndo em busca e nunca está satisfeito. E outras questões também dentro, né, do próprio relacionamento aí, do próprio ambiente familiar. Então, é necessário ter esse cuidado, né, e manter uma rotina para esse adolescente. O adolescente, às vezes, a fala deles é o contrário do que eles realmente necessitam. Eu não quero ficar perto dos meus pais. Eu não quero fazer isso. Tudo é muito chato, reclama muito. Eles querem ter uma voz. Mas eles Isso que eu ia te precisam. perguntar. Há uma certa reclamação. A vida não é boa. Então, existe. Então, um sintoma Existe. assim, deve ser verbal, né, no Isso. comportamento. Em alguns Existe. casos, a criança já dá aquele sinal, eu penso no suicídio, eu quero suicídio, ou não vai ser tão claramente assim. Às vezes isso acontece, né? De um momento ali que ele está verbalizando uma situação, vontade de morrer, vontade de sumir. Então, os Hum. pais e os cuidadores não devem ignorar essas falas. E também não é que você precisa entender, você está com vontade de sumir por quê? O que está acontecendo? Aonde é que está doendo? O que está te incomodando? Porque às vezes ele está querendo falar alguma coisa e não consegue. Né? Não é fácil colocar para fora, expressar um sentimento. E vale lembrar também Uhum. como que esse ambiente acolhe esse adolescente. Porque às vezes o que se escuta muito falar é que a adolescência é a fase da aborrecência. Eu não Uhum. levo por esse lado, eu não entendo desse lado. Porque existem questões importantes para serem compreendidas. E hoje em dia nós nos preparamos para tantas coisas. Se você vai fazer uma faculdade de jornalismo, né, de medicina, você tem anos de preparação para entender em cima da área que você vai, vai trilhar, né, o seu curso, a sua graduação e etc. E entender também como funciona esse cérebro desse adolescente também é importante. Entender como, né, e como a psicóloga Marilda aqui também está mencionando, é necessário ouvir e acolher esses jovens. Então, não é somente ignorar, nós falamos no início da questão da empatia. E essa empatia, né, você fala, você não tem motivo para chorar, você não tem motivo para estar assim, você tem tudo. Todo É, mundo tem motivo para chorar. Todo mundo, o que muda vai ser o motivo. Então, você está triste com o quê? E ele precisa, de alguma forma, falar. Claro, tem alguns que têm uma facilidade para externar essa angústia. Outros guardam para si mesmo. E às vezes finge que está tudo bem. Aquele adolescente assim, nossa, ele é tão bonzinho, tudo tá bom, ele aceita tudo. Você fala, ele entende, ele é obediente, extremamente obediente, tudo. E parece que nem tem um adolescente em casa. Cabe uma atenção. isso que eu ia te perguntar. Isso é alguma coisa que você deve tomar cuidado, porque não é normal ser um adolescente tão calmo, ser um adolescente, digamos assim, 100%. Isso ele automaticamente ele possa estar escondendo alguma coisa, algum problema que ele está vivendo. Não é nem questão de esconder. Talvez ele não se dá conta desse próprio comportamento, de precisar se encaixar nos lugares para ser aceito. Por que tudo para ele está bom? Mas será que está bom mesmo? Por que ele concorda com tudo? Por que ele não se opõe a algum tipo de opinião? Por que ele não externa a própria opinião?
Então, os pais, esse ambiente, precisa também abrir espaço para isso, ensinar, porque os impulsos desse adolescente são ali a 1000 por hora. Talvez eles falam coisas, ofendem, fazem alguma coisa, mas é necessário ensiná-los a se expressar. Você pode falar, Então, você pode. questionar isso, né? Pode, Isso, assim, os pais perguntarem assim, o que que você acha disso, fulano? Né? Qual que é a sua opinião? Então, isso seria uma forma de isso. tentar conhecer mais o seu filho, o seu adolescente. O que Exato. está acontecendo. E incluí-lo dentro dessa família. Ou seja, ele vai entender que a opinião dele é importante, que a fala dele é importante. E não quer dizer que os pais vão obedecer cegamente. E às vezes a dificuldade dos pais é essa, né? Ele fala, mas ele vai mandar em casa, ele vai escolher o que ele quer fazer? Não. Você vai ouvir. Olha a diferença de autoridade e de autoritarismo. Quando existe uma figura de autoridade, ele vai permitir esse campo de fala, nesse campo de escuta, e depois os pais, ali, os responsáveis, vão decidir o que for melhor. É momento agora de comprar tal coisa? Mas não, vamos esperar mais um pouco. Então, ensinar esse adolescente também a guardar esse recurso, né? A economizar recursos, a abrir mão de alguma coisa ali para ele ter aquilo que ele deseja. E autoritarismo é assim, eu é que mando e você obedece porque eu que pago tudo. Ou seja, você não abriu espaço para ele questionar, você simplesmente silenciou. Ou se você Uhum. continuar falando, você apanha. Existe isso. Então, O isso é medo, né? autoritarismo. A empresária, E isso vai né? colocar, Você impor esse faz porque eu medo. sou seu pai, pago as suas contas, né? Exatamente. Então, é necessário entender que eu preciso ensinar. Eu sou mãe, né, de 4 filhos, eu tenho um que já está com 15 anos e um que já está caminhando para a pré-adolescência. Hoje ele está com 11 anos. Então, assim, existe uma mudança significativa desse comportamento. E eu tenho dois opostos, né? Um fala muito e o de 11 anos fala pouco. Então, eu preciso realmente ter uma escuta maior e um campo de fala com o de 11 anos. Colocá-lo para Uhum. falar. A sua opinião é importante. E eles precisam disso, só que demanda um tempo e uma paciência enorme dos pais. Porque eles querem falar, eles querem comentar, às vezes chegar, aconteceu tal coisa, ou então tem uma ideia. Ai, pai, por que não faz isso? Ou então eles enxergam uma situação de um ângulo diferente. Será que eles têm essa liberdade para colocar em prática, né, para falar? Será que esse ambiente acolhe? E lembrando que abrir esse espaço não quer dizer que você está sendo ali subordinado do seu filho, mas prestando atenção até mesmo que ele sente o que ele pensa. Né? Ele sempre vai ter uma questão. Meus pais me escutam. Eu posso Sim, falar. e eu agrego uma situação, não sei, novamente, como eu digo, se eu estou correta, mas hoje a geração, a nossa situação, assim, pai e mãe estão saindo para trabalhar, não está dando aquela atenção. Em alguns casos, tem avó que toma conta, ou alguém que eles pagam para tomar conta também, não está tendo aquele afeto de pai, de mãe, de cuidado, né? E você acha que isso também interfere também nessa possível depressão, nessa possível ação do filho? Né? Assim, que ele vai se retraindo cada vez mais, a falta de carinho, a falta de atenção dos pais? Olha, hoje em dia, né, na sociedade que nós estamos, é impossível, né, não trabalhar, não precisar sair, né, para trabalhar e etc. Porém, ainda assim, pode acontecer e deve ter esse tempo de qualidade. Como que você retorna esse campo de fala para o seu filho? Né? Porque senão eu seria muito assim injusta e falar, não, é um dos motivos. Se o seu filho, sim, ainda que você saia para trabalhar, mas ele sente que ele está sendo acolhido diante de uma necessidade, a grande questão é como esse tempo de qualidade está sendo inserido dentro dessa casa.
De que forma que essa família se envolve? Ou seja, num dia de folga, como que é isso? Como que ele se sente ali, que ele pertence? Porque às vezes esse adolescente, as únicas pessoas que ele pode ali fantasiar um mundo virtual é a internet. São os amigos conversando no WhatsApp. Um refúgio, Um digamos assim. refúgio. Ter esse refúgio. Então, como que os pais podem também contribuir, mesmo trabalhando, e prestar atenção nesse tempo de qualidade? Coisas simples. Por exemplo, eu vi aqui que entrou, que a Kátia Arcênio entrou e ela trabalha com mesa posta. Né? Ela ensina esse valor de almoçar em família, de colocar à mesa. Então, é necessário coisas simples que você pode colocar ali o seu filho para estar montando essa mesa. E a intenção é ele se sentir valorizado. Eu pertenço a essa família. Então, toda Sim. essa estrutura, cada um aí, de acordo com a sua condição, de acordo com o seu tempo, pode incluir um tempo de qualidade em coisas simples. Porque às Tem que vezes se esse. preocupar, né, na sua rotina, né? Porque não é Exatamente. só gerar e dar à luz, né? Tem que cuidar. Exatamente. Precisa ter esse campo de fala, de escuta, de observação, esse tempo. Porque, veja bem, uma questão, eu dou esse exemplo, se você está dentro de um relacionamento e o seu parceiro, sua parceira, fica muito ausente, começa a gerar em você uma raiva. Falar, ai, por que que ele não me ligou? Por que que ela não ligou? Ou então o marido chega, não dá boa noite, a esposa chega, não fala nada. Por que que acontecendo isso? E de repente já começa a pensar um monte de coisa. Ah, ele não me ama. Ah, tá distanciando. Ou seja, tá faltando ali um vínculo. E com a Uhum. criança, com o adolescente, também é necessário entender se os pais chegam. Às vezes o filho está dormindo e sai o filho está dormindo, mas não tem um tempo ali que o filho não consegue esse acesso aos pais. Eles vão se sentindo excluídos. E tanto a criança quanto o adolescente, eles existem, né? Para eles existir, eles precisam do olhar de um cuidador, do olhar do responsável, né? Ter esse olhar de direcionamento, não o olhar de acusação, o olhar que vai apontar ali um caminho, estando junto nesse caminho, orientar, escutar, direcionar. E direcionar é diferente de Acolher. manipular. Acolher, direcionar é diferente de manipular, porque eu manipulo de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu desejo. Então é necessário também Uhum. quebrar essa barreira e enxergar quem é o adolescente que está ali junto comigo. O que ele gosta, o que ele não gosta, questão da personalidade, como ele escuta, né, de que forma que ele escuta uma orientação, de que forma que ele escuta uma fala, e existem várias maneiras de ter acesso a esse adolescente. E eles querem isso, eles querem ter essa escuta, né? E o buscar o refúgio na internet é algo assim que eles podem colocar para fora o que angustia. E muitos colocam, né? E começa a gerar Sim, esses em ataques. frases, em Facebook, né? Twitter, Exatamente. vários segmentos da internet, né? Sim, Eles colocam, eu exatamente. quero sair de casa. E eu acho que não somente é claro que isso é primordial para os pais, mas até os professores também, né? Se perceber alguma atitude diferente do aluno dentro da sala de aula, ou até mesmo nas redes sociais, deveria ser avisado os pais, ou pelo menos a diretoria, né, para avisar o familiar, seria uma solução? Sim, porque na escola também é um campo onde se observa muito bem as atitudes da criança e do adolescente. Às vezes aquele adolescente ele é sozinho, né? No momento ali do recreio, ele fica muito sozinho. E às vezes ele pode estar sofrendo algum tipo de... Ah, voltou. Ele pode estar sofrendo algum tipo de situação, sendo exposto ali e permanecendo calado. E entra uma questão também importante dessa observação, que quando ele não consegue uma fala e uma escuta dentro de casa,
Não sei se é da sua época, mas na minha época de criança eu escutava muito isso. Os meus pais, meus avós, meus tios falavam assim: ó, se apanhar na escola, você chega em casa e apanha também. Aham. Ou seja, se não foi o meu caso, mas existia alunos, outras crianças que saíam batendo em todo mundo. Hoje eu fico E tinha analisando medo de chegar em casa e apanhar de novo. exatamente. Hoje eu fico pensando nessa situação e eu percebo que eles estavam se defendendo de uma possibilidade de um ataque, de uma agressão. Mas existem aquelas crianças que apanham, que recebem ali alguns xingamentos, alguns rótulos, e elas não pedem ajuda, porque dentro de casa não tem esse espaço. E eu vou ressaltar aqui que existem muitas questões, principalmente relacionadas ao público LGBT, que a criança já está passando por uma situação, um adolescente, e ele recebe esses tipos de ataques. Então é necessário que Sim. todos ensinem os filhos o respeito. Você não é obrigado a concordar, mas deveria ser obrigado a respeitar. A Ah, respeitar. mas eu É verdade. vai contra os meus princípios, mas respeita. Ah, eu não concordo, respeita. Ah, eu não acredito, eu não aceito, respeita. Porque se os pais falam mal sobre esse tipo de situação dentro de casa, os filhos estão A escutando. criança já vai crescer escutando e vai reproduzir lá fora. Reproduz lá fora. Uhum. Então é necessário, e nós sabemos assim que a internet é uma terra sem lei, né? Você pode ali criar Uhum. perfis fake, criar um mundo ali para você e até mesmo de ataques a outras pessoas. Nós estamos vendo aí diariamente esse tipo de situação, aonde vai lá e xinga, critica o cabelo, critica o formato do corpo, o formato do rosto. E aí? E quem escuta? E quem está escutando Uhum. aquilo? Talvez para mim, para você, não faz muito sentido. Ah, me chamou de feia, me chamou de quatro olhos. Faz batido. Mas existem pessoas que têm essa questão de como usar óculos. Por ter o nariz assim, bolinha, o nariz mais gordinho. E não E isso na enxerga. adolescência, na entrada da adolescência é muito complicado, né? Que tá se Sim, descobrindo, né, na sua sexualidade, tá descobrindo, o corpo da minha amiga é mais bonito do que o meu cabelo, a questão do bullying, né? uhum, Questão do meu nariz, eu quero fazer uma cirurgia no meu nariz, eu quero colocar silicone, que era muito moda, ainda continua, né? Em alguns casos as pessoas não têm condições, né? E sabe exatamente. que o corpo da gente está em transição nessa fase também. O nariz vai Uhum, ficar chapotinha mesmo, o rosto vai ficar uma lua com espinhas, mas tudo passa. Só que na hora do adolescente, eles não acham que vai passar, exato, né? E exato. aí, com esse agravante das pessoas vindo, reforçando aonde que dói, né? É o que acontece o suicídio aonde que possa ser gerado isso, Isso. né? Pode falar. Não pode. E tem uma questão também importante, porque se ele escuta na rua esses tipos de rótulo, de xingamentos, eles vão buscar recurso em casa. Se em casa eles já escutam isso, na rua vai estar só confirmando o que eles já vêm escutando. Eu acompanho uma situação onde a criança, né, a mulher, né, na infância, ela perdeu. Os dentes demoraram muito para nascer. E Uhum. todo mundo brincava dessa forma, agia dessa forma. Cadê seu dente? E isso era um incômodo. Tanto que nas fotos ela não sorria. Então, assim, Uhum. aquela fase da criança perder os dentinhos, que é tão bonitinho, né? Ela não sorria. Uhum. E cresceu e tem essa questão de se enxergar mesmo, de sorrir, de depois os dentes nasceram e tá tudo certo. Mas nós precisamos entender se o outro não está confortável com o tipo de atitude que você está tendo, é necessário entender que é a hora de parar a brincadeira. Porque às vezes os amigos, os tios, ele não gosta que fala do cabelo. Aí viram um ponto de referência. E esse cabelo?
E assim isso, não, para com isso, na minha época não tinha isso não, não sei o quê. É importante ter essa escuta. Porque se na rua ele Uhum. sofre e em casa só potencializa, ele não vai falar que ele está sofrendo. Ele vai se recolher, ele vai se anular. Por quê? Existe uma fala e um entendimento que eles têm, os adolescentes imaginam que a culpa é deles, que só eles nasceram dessa forma, só o corpo deles estão mudando assim. E por quê? A forma que eles lidam com isso, com esses extremos, para eles significam. Então, o rosto está com espinha, ok, vai passar, mas até passar, usa um sabonete adequado, usa um creme, passa um protetor, não fica cavucando para a pele não ficar manchada. Ou seja, você, o responsável, está trazendo ali que existem outras possibilidades. Vamos fazer uma limpeza de pele. Se for aquele problema de pele com acne muito que inflama, né? Vamos procurar um Uhum. dermatologista, vamos cuidar. Ou seja, ele vai receber esse cuidado. Olha a diferença. Ele vai entender É que existe totalmente uma diferente. ação por detrás. Então, é necessário Uhum. ter esse olhar e não apenas ignorar. Eu tive espinha também, menina, deixa de ser bobo, isso não dói, não. Ou isso, não, para com isso, Passa. frescura. Que geração Nutella. As pessoas mudaram, os tempos mudaram. E é muito É verdade. difícil ouvir, né? Porque quando um estranho fala algo sobre a seu respeito, você até aceita, né? Tudo bem. Mas quando é o pai, quando é a mãe, quando é aquela figura importante, pô, o pensamento é esse. Eles não me amam. Se eles não me amam, a culpa é minha, né? Porque eu sou feio, eu sou assim, ou eu sou gordinho, ou eu sou magrelo, ou o meu cabelo é isso ou aquilo. Então, a culpa fica, interioriza, né? A culpa é minha. Eu que causo dano a uma situação, e aí essa angústia vai só aumentando, junto com as várias mudanças que vem acontecendo dentro desse corpo, dentro desse cérebro do adolescente. Uhum. E quando esse bullying ele é criado dentro da escola, Sinara, e os pais percebem, tem esse parâmetro, né, que você disse, de preocupação, de entender o filho, quais providências, né, eles devem tomar? Eles devem chegar aí à escola, a falar com professores, com diretores, a falar com os pais das crianças. Qual que seria a melhor forma, a melhor providência? Olha, os pais precisam tentar resolver da melhor maneira possível. O que às vezes acontece muito, né? E eu tenho amigos, professores, colegas professores, que os pais chegam tentando resolver, criando uma outra situação. Esperando para encontrar a família do menino que brigou, né? Para brigar também. Uhum. Ou seja, não vai resolver o conflito. E quem está vivenciando, né, essa exposição, esse bullying, ele vai ficar com medo. Por quê? E vai entender, olha como é grave a situação. Se os pais buscam usar também de violência para resolver essa situação, eles não vão falar porque eles têm medo dos pais se meterem em uma confusão, acabar em briga, os pais irem presos e por quê? Culpa de, entre aspas, é culpa de quem? Daquele adolescente que falou o que estava acontecendo na escola. Então é necessário ter consciência disso, buscar ajuda e resolver da melhor maneira possível. Violência não deve gerar outra violência. Porque se Uhum. os pais, e olha outro agravante, se os pais vão até a escola para resolver uma questão desse adolescente, e se ficar mal resolvido, no dia seguinte, esse adolescente vai sofrer uma represália. Porque, lá, o filhinho do papai, o papai veio aqui resolver. O papai é bravinho. Aí aumenta e ele não vai pedir socorro. Ele vai ficar com vergonha. E o isolamento Uhum. vai só aumentando. Então, não é do dia para a noite que acontece um suicídio, uma automutilação. Vai acumulando diversos fatores. E às vezes não parte para retirar a própria vida, mas esse isolamento, buscando
suprir, né, essa falta, essa angústia com outras coisas. Aí já entra a questão assim de vícios, né, com jogos. É um mundo ali que ele criou para ele, onde ninguém ataca. Né, verbalmente, ele não precisa falar, ele não precisa se defender, pelo contrário, ele cria ali um mundo onde ele faz o que ele quiser. Ele tem um Um espaço, mundo só dele, um né? mundo só dele. Um mundo só dele e a internet se torna a melhor amiga, digamos assim. Exato, exato. Melhor companhia, né? E voltando um pouquinho sobre a internet, que faz tão bem, a gente trabalha, a gente está aqui conversando, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela, se não for usada com cuidado, ela pode ser muito prejudicial também, né? E existe uma tela de proteção que os pais podem colocar nos computadores das crianças. O que você me diz sobre essa tela de proteção, Sinara? É válida mesmo? Sim, é necessária. Mas que os pais não coloquem escondido dos filhos. E nem use para medir força também. Porque às vezes os pais colocam escondido, né, bloqueiam ali sites, não conversam sobre isso. E lembrando, você não, essa conversa não é dar uma satisfação e pedir uma autorização. Você é o responsável por aquela regra. Porque veja bem, quando os pais se colocam sendo responsáveis por aquele limite, pelaquela regra, existe também uma reação do filho que ele sente, ele percebe, mesmo reclamando, que alguém ali sabe do que está falando. Porque às vezes nós queremos ser assim pedagógicos, sabe? Ai, se você fizer isso, vai acontecer x e x coisas. Só que no campo de visão daquele adolescente nunca aconteceu nada. Ele conversa com todo mundo na internet e tá todo mundo de boa. Os grupinhos que Sim. ele tem ali é todo mundo da paz, né? Todo mundo conversa um monte de coisa, ninguém agride ninguém, ninguém marca encontro com ninguém e tá tudo certo. Só que os pais Uhum. tentam usar de ameaças para tentar colocar ali uma regra. Então, assim, olha, filho, eu vou colocar esse bloqueador ali de sites, porque eu me preocupo com a sua segurança. Eu me preocupo com a sua segurança. E vai ser necessário que se haja dessa forma. Ou seja, você está sendo Uhum. verdadeiro com seu filho. Ah, mas ele tentou tirar o acesso. Ah, ele tentou bloquear. Você pode voltar e conversar. Qual foi a parte que você não entendeu que eu me preocupo com a sua segurança? Sim. Ser Então, firme nessa hora, ser né? firme Nessa nessa hora, hora. sim, tem que ter autoridade. Exatamente. E tem uma questão que eu converso muito aqui com os meus, é a questão da senha, né? Ah, tem que ter senha, não sei o quê. Aí um dia eu falo com eles assim, olha, o dia que eu precisar pegar o seu telefone, eu preciso ter acesso a ele. Aí um dia lá, mas assim, acha Uhum. bonitinho, né, ter aquela senha. Aí eu dei duas opções. O que você prefere? Continuar usando o seu celular dentro dos horários combinados ou ficar, né, um tempo menor com ele? Sim. E eu preciso que não haja aí esse bloqueio. E eu Uhum. falei o seguinte: eu não vou retirar a senha, você vai fazer isso. Depois eu vou só Sim. verificar o que aconteceu. Ele retirou a senha. Então é Uhum. necessário usar assim de verdade, porque às vezes começa a virar uma guerra dentro de casa para ver quem é que consegue usar uma técnica maior para criar um bloqueio maior numa rede social. E os pais, ao invés de ficarem sendo pais, descem no campo do adolescente. Nesse campo do adolescente, os pais perdem, porque eles não têm argumentos para lidar com a internet. Então, é Sim, verdade. necessário permanecer aqui, ó. Eu sou a mãe e o adolescente ele vai aprender o que eu estou dizendo. E não descer e virar dois adolescentes brigando para ver quem é que tem razão, quem é que manda mais. Vira uma guerra. Ninguém se escuta. Começa assim, Uhum. fez isso, amanhã vai ser pior. Ah, tirou? Ah, não tem problema, não vou fazer. E já começa Vira como aquela uma guerra, ameaça, né? Vira uma como ameaça. um jogo de embate, né? Tipo, puxa de cá, Isso. puxa de lá. Puxa de lá. Então, porque um
quer colocar a sua voz. O adolescente quer falar. E o outro reage com medo de diversas situações e começa também a medir forças. Ou seja, ninguém escuta ninguém. Então, é necessário ter esse cuidado, né? Quando nós falamos assim, o perigo, né, das redes sociais, nós precisamos entender como que nós lidamos com isso, de que forma que eu falo, de que forma que eu comunico com meu filho sobre esse perigo. Porque ele pode usar argumentos verdadeiros diante da realidade que ele vê, que ele enxerga. E não, então ele tem que passar para entender que é perigoso? Não, não estou falando isso. Porém, quando ele começar a defender, nunca aconteceu nada comigo, isso acontece lá na televisão, mas os pais podem e devem falar, mas é a nível de informação, você precisa estar ciente do que pode acontecer. Não estou falando que vai acontecer com você, mas você precisa entender desses perigos. E são perigos reais, né? São perigos reais que diante de uma fragilidade emocional, esse adolescente, essa criança pode se apegar a um estranho que está conversando ali com ela pelo WhatsApp e essa carência afetiva gerar outras situações. Né? E um exemplo, uma situação, né, que me chegou uma pergunta, um questionamento do que fazer, aonde a adolescente começou a conversar com uma pessoa e o comportamento dela era como se ela estivesse assim, apaixonada. E ela sentia muita falta da figura paterna, porque o pai tinha saído de casa e tinha perdido totalmente o contato. Então, assim, ela encontrou na pessoa que ela estava conversando, e era um homem mais velho, esse refúgio, porque ele falava palavras bonitas. Então, foi Ela queria necessário ouvir, né? que ela Falar, queria né? ouvir. Exatamente. Então, aí que está esse perigo também desse adolescente ser envolvido por pessoas que estão ali apenas sondando, né? Quem tem um lado ali mais frágil. Então, é Sim. necessário ter essa consciência, se os pais são separados, entender que cada um tem a sua responsabilidade, não é apenas um ou outro, né? Ter essa responsabilidade, fazer essa presença Igualdade, né? mesmo. 50-50, Exatamente. digamos assim. Exatamente, não é obrigação, é responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com meu filho, assim também como o pai, dentro da sua estrutura familiar, porque às vezes é dois pais, duas mães, então cada um tem a sua responsabilidade. E responsabilidade é diferente de culpa, porque culpa a gente arrasta, né? Fala, ai, não tenta Vou dar um resolver. presente que resolve, vou dar, tentar suprir de uma outra forma material, né? Que Exato, não é necessariamente a melhor. Claro, fazer um sim. agrado ao filho, dar até um estímulo, né? Nossa, você fez isso, você é, foi bem na escola, uma tal matéria que você estava ruim. É válido dar Uhum. esse agrado. Agora, para suprir a necessidade que em muitos casos isso já está acontecendo. Exatamente. Não usar desse recurso, né? Ah, eu não estou presente, mas eu dou presentes. Ah, ele tem tudo. Ele tem tudo, mas tem o Uhum. pai, tem a mãe, tem uma escuta. O que é ter tudo? Ter tudo dentro do olhar do adulto e o que é ter tudo dentro do olhar desse adolescente. Eu até recomendo aqui um filme chama Adolescentes em Perigo. Eu falo isso, todos os pais deveriam assistir. E conta a história de duas situações, né? Uma filha que viveu dentro de uma família que é muito controladora e a outra Uhum. dentro de uma família que deixava ela fazer tudo. Ela tinha uma liberdade extrema. Então, assim, existia ali conflitos que quem viveu numa família muito controladora, ela não conseguia identificar relacionamentos abusivos. Então, ela se submetia a um tipo de situação, porque ela já vivia isso dentro de casa, de não poder escolher nem a comida. E eu não estou falando aqui daquele filho que chega, ai, não vou comer isso, eu não gosto, eu não como. Não, esse escolher é você dar voz, filho. Final de semana nós vamos fazer alguma coisa especial. O que você quer? O que você gostaria de comer? Pizza, churrasco ou uma lasanha? Você deu a Uhum. ele uma voz ali sobre a sua supervisão. Ele vai, não, eu quero um Sim. churrasco. Se no domingo, ele fala, não, agora eu não quero churrasco, não. Não, eu me preparei para fazer o churrasco. Então, da próxima vez, você pensa melhor, né, antes de falar. De Que falar. hoje, Exato.
Então, assim, são situações necessárias para entender essa forma adequada também de reagir, não gerar um conflito. Porque às vezes o adolescente chega e fala assim, ah, eu falei que eu queria churrasco, mas agora eu mudei de ideia, eu quero comer batata frita. Aí já o pai leva pro pessoal, a mãe leva pro pessoal, ai, mas eu me dediquei, eu preparei, e você faz isso comigo? Não, calma. Resolve de uma maneira diferente. Tudo bem. No próximo domingo será batata frita. Hoje eu me preparei pelo que você decidiu, o churrasco. Ou seja, vai estar Uhum. trabalhando também essa autorresponsabilidade. Ele vai entender Da que escolha, né? ele precisa ter responsabilidade sobre aquilo que ele escolhe, sobre aquilo que ele fala. E não ficar tentando justificar. Ou então o pai, na tentativa de super proteger, não permitir essa Tadinho. tomada de decisão, né? Porque a Uhum. fase da adolescência também é um preparo para as tomadas de decisões na forma adulta, na fase adulta. E nós sabemos também Uhum. que, segundo a Organização Mundial da Saúde, essa fase, né, tende aí até os 25 anos. A fase da Sério? adolescência. Até Sério, 25 anos? sério. Se bem elaborada, tá, gente? Se não, é como se fosse uma fase de videogame. Se você não passar bem por ela, o ciclo vai se repetindo, Continua. vai acumulando. Nossa, Então, interessante. o córtex pré-frontal é a última parte do nosso cérebro a amadurecer. Então, essa região aqui, ó, que fala das tomadas de decisões, controle ali dos impulsos. Então, os pais precisam ter esse direcionamento com o filho. Tem uma frase do Léo Freiman que ele fala assim, que os pais sejam o córtex pré-frontal dos seus filhos. Ou seja, não é para dar aquele controle, mas o direcionamento. Lidar com essa frustração, né? Entender, dar um limite saudável, um equilíbrio. Essa questão, né, de você vai prevenir de algo, mas não tentar usar isso também como uma ameaça. Porque às vezes tirar o telefone, tirar o tempo na internet, vira uma ameaça. Ah, qualquer coisa tem que tirar a internet, né? Aí, não, então tá bom. Eu uso, eu vou na casa de um amigo, eu hackeio Uma a senha do. punição, né? Ver como uma punição. Então já usa assim como recurso, a única arma que tem para se tirar aquilo que o filho gosta. E pode ter Uhum. ali também uma reação. Então é Sim, necessário entender e usar não como punição, mas como consequência também. E as consequências elas tendem a funcionar melhor do que o castigo, porque o castigo é movido pela minha raiva. O tanto que aquilo me frustrou, o quanto que eu fiquei decepcionada, aí eu aplico o castigo movido pela raiva. Então, na hora da raiva, uhum. não é a hora de resolver nada. Você precisa se acalmar, os pais precisam se acalmar. Entender esse sentimento também. Entendi. E Sinara, voltando um pouquinho sobre as redes sociais, a gente está falando sobre a tela, né? Tem Uhum. uma idade específica que os pais devem colocar, por exemplo, de 9 a 17 anos, ou quando achar necessidade, porque você falou assim de 25 anos. É claro que os pais não vão colocar no celular, no computador, né, com 25 anos, porque eu creio que vai gerar um conflito muito grande. Mas, assim, para um adolescente que está entrando, né, quer dizer, uma criança que está saindo, da infância para a adolescência, tem uma data, uma idade específica que isso é muito válido, até mesmo para precaução de um possível suicídio, de um possível bullying? Olha, eu mencionar aqui as idades seria um tanto perigoso, vamos colocar assim. Eu chamo a atenção dos pais para observar ali os seus filhos, né, diante dessa exposição de tela. É ter uma observação. Porque às vezes existem crianças aí de 4, 5 anos que já têm um tablet, já têm um celular. Então esse celular está dominando aí esse filho. Esse celular foi dado a essa Uhum, criança para deixar ela quietinha. É a babá do silêncio. Ai, dá o celular que ele exato. fica calado. Então, como está Uhum, sendo usada essa tela? Para qual finalidade que deram ali essa tela para essa criança? Né? Não é saudável.
que uma criança fique o dia todo em frente ali do notebook, do celular, do tablet? O que ela faz além disso? Ah, mas estamos em pandemia, aumentou mais ainda os acessos. E os pais, como que eles controlam isso? Como que eles monitoram, né, essa Uhum. questão? A criança domina, a criança sem o uso dessa internet, sem o uso desse celular, como é o comportamento? Existem crianças que já estão com dependência. E tem uma Sim. reação agressiva, como eu vou morrer se eu não ficar com, se eu não ter ali o celular. E já Uhum. começa ali, os pais começam a ficar, ter aquela aflição, mas também não enxergam outro tipo de recurso. Então é necessário entender e colocar esse limite. O tempo de tela, 2 horas é o tempo de tela. E fazer valer, porque Uhum. às vezes essa regra, elas não são congruentes, né? Os pais estão de bom humor, ah não, pode ficar o dia todo, livre. No dia seguinte, aconteceu alguma coisa que do trabalho, aí já começa aquele estresse, não, hoje nem 10 minutos de tela. Ou seja, não tem coerência nessa regra. Um dia pode ficar 1 hora, outro dia nem 5 minutos, e aí? Então, para esse meio funcionar, para esse tempo de tela funcionar, precisa existir coerência, independente do meu estado de humor. É uma regra ali que eu chamo de regra fixa. Né? De vez em quando ela Uhum. pode sofrer ali uma flexibilidade, uma flexibilização ali, mas, por exemplo, os pais vão assistir um filme, tem um tempo ali com os meninos, enfim, existem algumas situações assim, mas precisa ter esse equilíbrio, né? Ter esse limite e observar. É lógico que um jovem aí de 18 anos, eu estou falando aqui da questão da maturidade, né, desse cérebro, que ele vai até ali os 25 anos. Porém, os pais podem ajudar também, porque é lidar com essa frustração, trazer essa autorresponsabilidade, que os adolescentes querem ter isso, né? Querem ser Uhum. responsáveis, querem ter voz, querem fazer. Mas espera aí, eles precisam ser direcionados. Você quer fazer, mas como que você vai fazer? De que forma? De que jeito? O Marcelo aqui está falando assim: tudo em excesso faz mal, até a água em excesso faz mal. O equilíbrio é tudo na vida, e é verdade, né? Tudo. Exatamente. Equilíbrio em todas as situações, né? Em toda convivência, na realidade. E, Sinara, estamos quase fechando aqui a live, né? E eu queria conselho, né? Qual conselho que você daria para os pais que estão passando essa situação com o filho, esse conflito na internet? O que que eles devem fazer? Quais procedimentos para tentar, né, não chegar a esse ponto que aconteceu com o filho da cantora Valkyria, né? O que Olha, você diz assim para a gente? é necessário, né, ter esse olhar atento. Os pais também cuidarem da sua saúde emocional, da saúde mental, porque às vezes pode ser que eles estão reagindo de acordo com os próprios medos. Ter esse olhar para o que esses adolescentes estão colocando na internet, observar as frases, que às vezes é uma frase que está falando muito sobre ele. E às vezes você fala, ah, não, um amigo meu postou, achei interessante. Então, ter essa escuta, Uhum. permitir essa escuta, e que a internet não seja usada como refúgio. Né? O único lugar ali que ele pode falar, seja uma coisa boa ou não. Que ele pode até mesmo verbalizar essa raiva do mundo agredindo outras pessoas. Então, Uhum. cabe aí um olhar atento e uma atenção para isso, né? E identificando, né, que pode ser que a criança ou adolescente está ali num quadro depressivo, uma tristeza onde ele não consegue cuidar ali de coisas básicas, precisa procurar um profissional da saúde mental para estar fazendo esse acompanhamento, para fazer essa avaliação. Nada de conversar com a amiga e a amiga falar, ah, tem um remedinho aqui que é ótimo. Receitar remédio, gente, é uma coisa muito séria, tá? Cuidado para ir ter Uhum. acesso às farmácias, enfim, coisas assim. Eu preciso cuidar
do meu filho, eu preciso entender qual é a necessidade dele e procurar o profissional necessário, que seja um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um psicanalista, mas que tenha ali uma equipe para dar esse apoio tanto para os pais e principalmente ali para os adolescentes, porque os pais precisam entender também essa fase e identificar, o seu filho ele tem momentos de choro ou ele passa o dia inteiro, a semana, o mês dentro desse quadro depressivo. Então, precisamos entender e não banalizar os sinais. Às vezes começa um cortezinho assim suave e geralmente, né, se o adolescente é destro, é sempre no braço contrário e faz um cortezinho suave, esse corte vai aumentando, eles começam a usar camisas com manga comprida. Então, cabe uma observação e não atacar como se eles não tivessem nenhum tipo de sofrimento, mas buscar entender o que dói, Sim, aonde vamos está doendo. questionar, né? Por que que você fez isso, né? O motivo e questionar. Eu acho que até por causa da camisa de manga comprida, é até isso mesmo, né? Para os pais não verem e não, entre aspas, encher mais a paciência dele, né? Isso, Conturbar mais a situação, né? exatamente. E me ensinaram, você falou sobre procurar, né, um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, e você, assim, em qual momento imediato, daqui a um mês, de que você está percebendo, como que seria essa procura a um especialista? Assim, porque pais não acho que eu vou conseguir contornar a situação, resolver, sem uma ajuda, né, de um Olha, profissional. Qual o momento certo de procurar vocês? ou entender o quanto que essa angústia está tirando essa criança, esse adolescente das atividades naturais, normais ali, né, do dia a dia. E quando nós mais uma vez falando dos excessos, né? Desse isolamento, não querer ficar perto. E também precisamos, me ocorreu aqui uma questão que às vezes pode acontecer o contrário. Aquela criança super feliz com tudo, aquele adolescente tá tudo ótimo, sempre tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tá tudo bem. E de repente a família descobre que tirou a própria vida. Fala, mas como assim? Uma pessoa feliz, nunca deu sinais. Então, é importante observar os detalhes, que em algum momento ali é sinalizado alguma coisa. Então, não é também criar uma neura, tá? Pessoal, caçar, meu Deus, agora eu tenho que observar. Acompanhe o seu filho. Abre espaço de fala, né, dentro da sua casa. Abre um espaço de escuta dessa angústia. E eu falo muito em suportar. Suportar não é falar, não estou suportando mais fulano. Suportar é ser o suporte, né, dessa questão, ser o suporte desse sofrimento, procurar recursos, procurar ajuda. A Lu Sodré falou assim: já vi pais de adolescentes com depressão que falam, você está com depressão de quê? Né? Você tem tudo. É o que a gente falou mais cedo, né? Pagar as contas, não tem problema para resolver. Muito pelo contrário, né? São as Eles questões que vão crescendo e existem os conflitos eles dos não vão, eles adolescentes. não sabem, né, os conflitos, não sabem que direção tomar, né? Exatamente. E cabe aqui uma fala que depressão não é falta de Deus, tá? Depressão não é falta de Deus, não é falta de fé, não é que você é fraco. Então precisamos tirar também esse preconceito de falar, ah, não, é falta de Deus, vai orar. Lógico, né, que a fé ajuda também ali no processo, mas não colocar como, mas tá faltando Deus, tá faltando você procurar a sua religião em si. Talvez ele até queira, mas não tem forças para isso. E se sente assim Exato. culpado, porque tá todo mundo à sua volta falando que ele não tem fé, que é falta disso, falta daquilo, e ele não consegue reagir. Então, mais uma vez, na tentativa de querer reanimar esse adolescente, ele se fecha mais ainda, porque ele entende que ele está sendo assim o culpado de toda aquela situação, de ser ingrato por tudo que ele tem e não conseguir ficar feliz por tudo isso. Aumenta mais ainda a angústia.
Então eu falo assim, na sim. falta do que falar, não diga nada. Se você não sabe o que dizer, o silêncio é uma ótima opção. Porque às vezes, ah, não, mas nossa, tem Uhum. tudo, tadinha, tão linda, tão bonita, não sei o quê. Mas será que ela se enxerga linda? Será que ela se enxerga bonita? De que forma que ela enxerga esse tudo? É tudo para você, no seu Uhum. campo de visão, mas e o campo para ele? O campo do outro é realmente tudo ou tem algo faltando? E quem vai fazer essas intervenções necessárias é um profissional adequado para isso, né? Um profissional que entende dessa abordagem também da saúde mental. E é necessário quebrar essas barreiras. Setembro Amarelo está chegando aí, né? Faz a campanha também contra o suicídio. Sim, muito Mas é suicídio. necessário quebrar essa barreira, porque muitas pessoas falam assim: ah, não, eu não preciso de terapeuta, não, porque eu não estou doido, eu não estou rasgando dinheiro. Acho que tem que chegar no extremo para cuidar da saúde mental. Sim. Né? O extremo para o E outro, assim, né? exato, e fala assim, que acha que psiquiatra é só para doido, né? E não é assim, na realidade. Exatamente. Né? Sempre Exatamente. tem que procurar uma ajuda, sempre que preciso, né? Até mesmo para a gente as considerações finais aqui dessa live. Sim, gente, procurar ajuda enquanto há tempo, ver a situação dos seus filhos, dar mais atenção para eles, prestar atenção no comportamento deles, né? A tela de proteção é válida, sim, dá abertura, sim, para o seu filho, para ele questionar, para ele se posicionar, mas você deixar bem claro que você é pai, você vai ouvir, mas a opinião final é sua, né? A decisão final é sua de acordo com o que é o correto, não pelo que você quer. É isso? Seria isso as suas considerações finais, Sim, Sinara? ter essa escuta, abrir esse campo de fala e entender que a autoridade é diferente de autoritarismo. E até assim, para finalizar, no sábado, a partir das 8h30, eu vou estar fazendo uma palestra na Faculdade Dom Bosco, falando também sobre como reagir com os adolescentes também em situação de acolhimento, né? Os adolescentes que não serão adotados, de que forma os cuidadores também podem ter esse acesso a eles. O link está na página da Faculdade Dom Bosco, né? A palestra é gratuita e vai ser pelo Zoom. Então, cabe também os pais, mesmo aqueles que ainda não têm adolescentes, para compreender também como funciona esse o cérebro do adolescente, de que forma fazer e realizar intervenções necessárias para ajudá-lo e até mesmo preparar para o futuro, né? Para ele entender ali que ele não esteve em família, mas em algum momento ele vai precisar cuidar de si mesmo. E de que forma que ele vai cuidar? Né? Então, um Então vai assunto ser bem esse sábado, né? esse sábado, Às 8h30. 8h30 da manhã. Isso, Perfeito. exatamente. E, Sinara, deixa o seu arroba aqui para as pessoas seguirem também, né? Fazer mais perguntas para você por inbox, questionamento. É o orientar, underline Sinara 33. É Sinara com C, tá bom? E tem um canal do Uhum. YouTube também, que é Orientar com Sinara Cordeiro. Lá tem vários vídeos curtos também, com dicas assim, orientações simples que vocês podem se readequar dentro da realidade de cada um, né? São pensamentos, reflexões, o que eu devo fazer para melhorar essa convivência com meu filho, aonde eu devo melhorar, que ter esse olhar para nós mesmos é muito válido, né? Porque a mudança Exato, começa comigo, para depois eu enxergar no outro. exato. Sinara, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, mais lives virão, né? Sim. E assim, quando você quiser fazer live, vamos fazer, porque são assuntos interessantes, são assuntos atuais e que pais precisam saber, tanto pai quanto filho também, né? Que aqui a gente Uhum. está para ajudar as pessoas, tirar as dúvidas. Quero agradecer a todos que entraram na live, fizeram algumas perguntas, né? A gente é um tema muito pertinente, por isso que assim a gente deu prioridade para você falar mais, que é um assunto pesado, né, de ser Sim. tratado. Mas eu quero agradecer muito e que venha a próxima, né?
Com certeza. Próxima Fico à live. disposição. Sim. Gente, boa noite, muito obrigada a todos. Um beijo, Sinara. Beijo, boa noite a todos. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau.